Todos os dias passo por essas ruas, a caminho da escola, indo para a cidade, a padaria ou ao mercado, a casa de amigos ou parentes. O espaço em que vivo e convivo com as pessoas está sempre mudando. Muitos nascem, alguns falecem, casas, mercados e lojas se modernizam. Nas ruas há um ir e vir constante de carros, ônibus e caminhões, bicicletas e vez ou outra ainda existe carrocinhas ou alguém a cavalo. O velho e o novo juntos. E nessa minha realidade, moradora da Vila Tibiriçá, ou melhor, da estação, porque é assim que meu bairro é conhecido, penso como teria sido esse cotidiano há uns 40 ou 50 anos atrás. Penso nisso especialmente quando passo pelo prédio antigo da estação, com uma arquitetura de linhas tão bonitas. Fico imaginando como seria a vida das pessoas que viveram naquela época. Como era a escola? Como iam para a cidade? Como se divertiam nos finais de semana? Quais eram suas profissões? Esse sentimento de nostalgia de uma época na qual não vivi, mas a curiosidade desperta a imaginação e esse sentimento com cheiro de saudade de algo que não vivi. Meu nome é Odete Terezinha. Odete Terezinha Fiorucci. Aí eu casei em 31 de julho de 71. Aí meu nome passou a ser Odete Terezinha Gonçalves. Sou da família do Fiorucci, do bairro dos Nunes de Manduri. Meu esposo José Benedito Gonçalves, morador da Tibiriçá. Aí nós casamos e eu vim morar na casa da minha sogra por 6 meses. Dia 25 de janeiro de 72, a gente passou a morar nessa casa em frente à igreja, Firmino Alves Negrão, 42. Aí meu pai deu o dinheiro para a gente comprar a casa. Moramos há 40 anos nessa casa. Começamos com um pouco de dificuldade a nossa vida de casado, como eram os autônomos, os dois. Tivemos o Pablo, depois a Priscila. E quando o Pablo foi estudar fora, então o Pablo que ajudava o pai na lavoura. Aí o Zé ficou assim meio nervoso e eu precisei ajudar ele. Então eu comecei a fazer sorvete de saquinho, de jujuzinho, para a Priscila vender, para não ficar sozinha em casa. Fomos fazendo salgado, os anos foram passando. Aí eu consegui comprar uma batedeira. Compramos uma, batemos uma, queimou, comprou outra, queimou de novo. Aí a terceira queimou, mas eu estava com um pouco de dificuldade de novo. Aí chegou meu irmão e falou: não fica triste não, eu vou te procurar uma batedeira semi-industrial. Foi até Manduri, achou uma máquina já encostada de uma senhora que já estava aposentada, a mãe de um despachante de Manduri. Aí o meu irmão Clóvis veio, buscou a gente comprou essa máquina. Aí tivemos um pouco de dificuldade, porque a máquina era 220 e na minha casa só tinha 110 a energia. Aí conseguimos colocar, começamos para ver se dava certo e fomos aos poucos lutando. Depois, numa noite de calor, eu falei para a Priscila, tinha a herança do meu pai, que era meu relíquio, só venderia numa necessidade. Mas eu tinha um irmão que disse, o dia que precisar, conta comigo. Falei com a Priscila, o Pablo tocou o telefone, era o Pablo, falou, mamãe, vamos vender a terra para investir na sorveteria para poder estudar a Priscila? E nesse momento que surgiu a ideia de pegarmos, fazer mesmo a sorveteria. Aí vendemos a herança e construímos em 2000. Começamos em 2001, preparar ali onde é hoje, que era a antiga. Ficamos ali 7 anos. Aí no decorrer desses anos, o Zé também tinha dor no peito, teve 2 infartos. Aí tem um pequeno sítio que tinha 7 alqueires que tínhamos no sítio. Era divisa com a fazenda do estado. Aí ele vendeu, faltava 15 dias para fazer uma cirurgia, uma ponte de safena, e lá em Rubião. Aí ele ficava muito triste, desesperado, mas precisaria fazer, era caso de vida ou morte. Tinha que fazer para salvar, para tentar. Aí, com o sítio vendido, a ideia dele era comprar umas pequenas casas de aluguel para ter mais um rendimento na casa, para ajudar no orçamento da família. Mas, como o plano de Deus foi outro, a cirurgia não deu certo. Aí, não deu certo, ficamos muito tristes. Aí ficou eu, o Paulo e a Priscila. A Priscila estava grávida no 7º mês. O senhor que comprou o sítio veio a nós e falou, se vocês quiserem arrepender o negócio, está na mão de vocês. Nós falamos,
Não, aquilo que ele fez em vida está feito. Ele sabe o que ele fez, então está feito o negócio. Aí os 3 choravam muito, se abraçavam muito, um prometia para o outro, um ajudava o outro. Esse foi o nosso plano. Aí eu falei para o Pablo, se pudéssemos, Pablo, fazer como disse Moisés, 3 tendas, uma para Jesus, uma para mim, uma para você, uma para Priscila, uma para mim. Aí o Pablo falou, eu preciso, mamãe, ir em frente. A Priscila tem que estudar e você vai ser a mestre, vai tomar conta. Assim fizemos, né? Aí apareceu uma etiquetinha nesse portão. Jamais isso aqui seria nosso, porque estava na mão já. Alguém já tinha comprado para si, não era para vendas. Aí apareceu uma plaquinha ali. O Ademar falou: vá lá pegar o telefone, veja aquele lote que está do lado da tua casa. Aí viemos aqui, negociamos, compramos do João Luiz ali da Elia. Aí o Pablo vinha, trocava ideia com a Priscila, né, Priscila? Trocava ideia, vamos fazer assim, junto com a Flávia. E graças a Deus conseguimos chegar até onde estamos hoje. Então, o processo da produção, eu coloco de 85 a 6 litros, né? Aí eu coloco o leite, sulista eu trabalho, o leite em pó integral, 8 quilos de leite em pó integral, coloco o açúcar, o glucose, a liga. Eu só não posso colocar o Hemustab e o sabor. Aí em 1 hora ela ferve. Em mais 1 hora ela resfria. Mesmo que o leite é pasteurizado, como temos ela já, então a gente põe ali para a mistura ficar bem feita, sabe? Tudo assim. Aí depois da temperatura tá pronta, que ela demonstra, né? A gente tira de 5 em 5 litros e passa no litificador, que é esse litificador. Aí vai o Hemustab e o sabor. Só que aí eu pego 5 litros, a Priscila, as meninas ajudam, pega 5 litros, passa no litificador, bate e vem nessa daqui. Eu tiro da pasteurizadora, então, 10 litros de calda. Passo no Hemustab, o sabor e coloco aqui. Aí ela vai sair 2 baldes de 10 litros. Pronto. Mais ou menos 70 sabores, não? Mais ou menos, nós estávamos com mais de 80, mas estava tão difícil para as meninas trabalhar, então nós diminuímos para ajudar. Trabalhamos com um pouquinho leite e um pouquinho de soja também para ajudar a clientela que depende que são alérgicos à lactose, né? Trabalhamos assim. Se perguntar, o trabalho é fácil? É um trabalho igual de todo mundo, com muita luta, muita canseira, né? Não é fácil, é bem trabalhoso, igual todo mundo trabalha, né? Estamos aqui. Eu me chamo Aparecida de Fátima Machado Gentil, sou natural da cidade de Tejupá, mas na época chamava Belo Monte, então por isso eu sou natural, meus documentos são natural da cidade de Piraju. Tenho o apelido de baiana desde que nasci. Meu padrinho de batismo me pôs esse apelido assim que eu acabei de nascer e assim ficou baiana. Somos uma família de 10 irmãos, hoje 7 vivos. E assim começou a minha história. Depois vindo para Piraju, trabalhei muito tempo na lavoura e depois fui para o Rio de Janeiro, onde eu morei muito tempo. Saindo de lá, vinha todo ano aqui para Piraju, desfilar na escola de samba, abrir alas. Até que um dia a gente resolveu fundar a própria escola da gente, a Estação Primeira. E até hoje ainda é a caçulinha do Carnaval de Rua de Piraju. Na época a gente se juntou no Clube 9 de Julho, onde tinha a presença do Luiz Abel, do Joãozinho, que já é falecido, do Tide e do Silas. E ali mesmo a gente arrumou a diretoria e fomos formando e ligando para as pessoas, e as pessoas foram concordando em formar a escola. O primeiro presidente foi o Mauro Amorini da Postubo. Já em seguida, isso vem após a promessa do Fernando Sudinho, que havia máquina de café na estação, prometido fundar essa escola. Como ele não cumpriu a palavra, a gente fez a escola. E saiu de um grupo pobre mesmo. A Estação Primeira, inclusive no primeiro ano, a gente já desceu, já bonitinha, empatando com a própria Abre Alas, onde a gente somos filhos, onde a gente tinha nascido. Aí, com o passar do tempo, a estação foi crescendo, e hoje a Estação Primeira, ela continua aí
inclusive já teve títulos desfilando para a região, leva um bonito carnaval a todos, alegra o povo de Piraju, e é a escola mais carente da cidade. Não é que ela é carente porque as pessoas são pobres, é que as pessoas mais carentes, as pessoas que trabalham na lavoura, as pessoas que não têm condições financeiras, que mais participam da nossa escola. Agora vamos falar um pouco da parte da turma, da diretoria, que sempre trabalhou pela escola, que é minha irmã Irani, que todas as fantasias eram confeccionadas numa maquininha de mão. Ela passava noites e noites e dias fazendo todas as fantasias da escola. Inclusive a Estação Primeira começou com 200 componentes e chegou a ter 700 componentes, sendo feito tudo isso nas maquininhas de mão dela. Também passou os carros alegóricos, a dona Miloca do bar, que os carrinhos ainda eram aqueles carrinhos de mão pequenininho, e era feito lá no quintal com frutas naturais, porque a escola não tinha condições para comprar coisas originais. Hoje, em média, a gente não tem condições mais de levar para a avenida o mesmo tanto de componentes que a gente tinha, porque a verba diminuiu muito. Mas até em 2009, a Estação Primeira desfilou, que foi acho que o último ano de carnaval mesmo, que teve competição e tudo, com 590 componentes. Agora a escola está levando em torno de 250 a 300 componentes para a avenida, ainda assim mesmo acima do limite do valor da verba que é dado por pessoa hoje, para deixar a pessoa pronta para ir para a avenida, porque a estação dá todo o vestuário até o sapato. Então, para fazer isso, no mínimo R$100 por pessoa. Então, por isso a gente está aí diminuindo bastante os componentes. Mas aqui nós somos uma comunidade muito unida. Todos participam, todos trabalham juntos, unidos. Meus sobrinhos estão sempre presentes, dando uma força em tudo que é preciso. Os vizinhos também, que graças a Deus eu fui crescido aqui na vila, criado na vila. E eu acho que quem não é parente é meus amigos. E eu agradeço o respeito que tenho desse povo da minha vila, a qual eu batalho e luto muito por eles. Porque eu não luto só pelo que é meus parentes, mas eu luto para todos meus vizinhos, para todos meus amigos. Porque eu acho que a gente tem que ter um líder, e eu me sinto uma líder responsável pela vila onde eu moro. Nós aqui vivia que nem índio. Era só barro, buraco, não tinha água, não tinha força. Quando eu vim para aqui, para a Vila Tibiriçá, eu tinha 5 anos. Eu acho que o mais velho da minha casa tinha 10, que a gente já havia perdido o pai. E a gente veio morar aqui na vila. E desde aí, então, eu me sinto que eu sou realmente uma pessoa da Tibiriçá. Aqui tudo era mato, poucas casas, poucos vizinhos. Mas a gente sempre batalhou, né? E com muito sufoco a minha mãe conseguiu que a gente pelo menos estudasse. A escola sempre foi pública. E lá as professoras, inclusive a dona Marivone, que é uma das professoras mais antigas, ajudava também a gente, nos dando alimento, dando roupa, para sapato, porque eu não sabia nem que era isso, que era uma indinha pura mesmo, descalça a vida inteira. Era assim, a gente foi vivendo, trabalhando na lavoura até os 12 anos, junto com a minha mãe, porque a gente tinha que trabalhar, porque a gente não tinha pai para sustentar a gente, então era eu, meus irmãos. E com muito sufoco a minha mãe acabou comprando essa casa onde eu estou hoje, junto com meus irmãos e a gente, trabalhando junto para quitar essa casa, que ela viveu até ela morrer e que agora eu tenho orgulho de morar nela. Como eu estava dizendo, o primeiro ano de desfile da Estação Primeira foi em 87. A comissão de frente foi formada pelo Gentil Nunes, pela filha dele, e em seguida já foi a família Cury, que assumiu a nossa comissão de frente. O Ricardo Cury, ele toda a vida foi secretário da escola, um dos fundadores da Estação Primeira também até hoje, faz parte da diretoria da escola. E a família Cury, que até 98 levou a comissão de frente à avenida. Depois acabou o carnaval de rua de Piraju, passamos muito tempo sem carnaval, no período da administração do Maurício Pinterich. E assim que o seu Chico retornou, a gente voltou com a escola. Então também nós temos hoje a participação da cidade de Ourinhos, que traz pra gente a comissão de frente e componentes. Mas são tudo gente daqui da nossa região mesmo, de Piraju, que moram pra lá e que quando chega o carnaval vem desfilar com nós. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo, por a gente ter esse carinho desse povo maravilhoso, que é o povo daqui da Vila Tibiriçá, que é uma grande comunidade. Eu queria fazer um esclarecimento que nós moramos nesse bairro há 29 anos. Eu e minha família viemos para cá porque parte da família da minha esposa é da Vila Tibiriçá, e a gente tinha um terreno aqui, construímos uma casa porque gostava daqui, e por isso nós ficamos aqui até hoje e pretendemos não sair daqui
a não ser quando a gente for chamado por Deus para ir descansar. Eu gosto muito da Vila Tibiriçá, hoje distrito de Tibiriçá do Paranapanema, que durante muito tempo não foi reconhecido como distrito em virtude de algumas questões políticas e também por algumas questões de pessoas que não queriam o desenvolvimento da nossa parte do lado de cá do Rio Paranapanema. Com a criação do distrito, jamais tivemos interesse em separar a cidade. Nós tínhamos um rio que unia através da ponte as duas partes, o distrito sede Piraju e o distrito de Tibiriçá do Paranapanema. Mas graças a Deus, com uma luta muito grande junto com o vereador Dr. José Domingues dos Santos, foi criado esse distrito, teve a participação da dona Lúcia Cafezali, a secretária do secretário da Administração do Estado de São Paulo, que veio até Piraju nos orientar como deveríamos fazer para que essa lei fosse aprovada pela Assembleia Legislativa. Daí o prefeito Francisco Rodrigues, quando criada essa lei, ele assumiu a prefeitura, ele tinha medo que a gente fosse separar o distrito de Tibiriçá do Paranapanema da cidade de Piraju. A nossa intenção nunca foi essa, nunca tive intenção de ser prefeito dessa parte aqui da cidade, que era o que ele comentava, que eu era a pessoa mais forte na época politicamente aqui. Eu já tinha sido vereador 2 vezes mais votado da cidade. Com a criação do distrito, algumas vantagens o distrito ia ter, desde que tivesse sido implantado de imediato. Uma das principais vantagens seria a necessidade e urgência de criação de um cartório de registro civil. A instalação de um posto bancário, que durante muito tempo essa população tinha que ir para a cidade para pagar imposto, pagar água, pagar luz, tudo que tivesse. Hoje existem várias casas que fazem esse tipo de cobrança. Nós tínhamos o direito de ter um posto de saúde e, graças a Deus, depois que criou o distrito, numa luta muito grande, conseguimos, junto com o prefeito Jezão, depois foi implantado já no governo do Maurício, o nosso posto de saúde aqui da Vila Tibiriçá, que na verdade eles queriam derrubar o antigo, mas a Sociedade Amiga de Bairro, eu era presidente na época, não permitimos a derrubada e construímos atrás com o trabalho da população. A prefeitura forneceu somente material. Nós tivemos muitos pedreiros daqui, muitos voluntários que trabalhavam lá depois das 4, 5 horas da tarde. Todos os sábados e domingos nós levantamos aquele posto de saúde numa raça assim incomum. Posso citar alguns, o senhor Onofre, Meneghella, Luiz Inácio, o José Melhorati, o Pedro Galo, são vários. Tinha dia de ter 20 pessoas trabalhando lá que queria o bem desse município. Antes da criação do distrito, eu já era vereador e uma luta muito grande junto com o vereador Luiz Montanher, nós conseguimos trazer aqui a coisa que foi mais importante, que foi uma das últimas benfeitorias que o nosso distrito recebeu, a rede de esgoto. Não existia mais esgoto e tinha casa que já tinha 3, 4 fossas no quintal e não cabia, não tinha mais espaço para fazer outra. Então, em muitas viagens, o Luiz Montanher, que era do PMDB, amigo do ex-governador Horácio Quercia, na cidade de São Manuel nós conseguimos, depois de uma batalha muito grande, a construção dessa nossa rede de esgoto. Conseguimos que a Sabesp trouxesse para cá um reservatório d'água para abastecer a cidade, que faltava água muito aqui na nossa região. Junto com o prefeito Zezão, conseguimos que viesse para cá uma parte das casas populares, que continuasse aumentando cada vez mais o teto, e veio para cá e foi criado o primeiro CDHU aqui, que foi o Zé Ribeiro, e posteriormente depois o Sérgio Garcia, já no governo do Maurício. Olha, e também uma coisa importante que aconteceu com a criação do distrito foi quando foi feito esse posto de gasolina aqui, que nós não tínhamos um posto de gasolina. Ou ia até o postinho na estrada ou tinha que descer na cidade. Naquela época, para abrir um posto de gasolina precisava autorização do CNPq, Conselho Nacional do Petróleo.
E eles não davam isso aí, essa concessão. Era uma coisa dificílima. Mas com a criação do distrito, esse empresário Eduardo Martignoni, ele conseguiu, e nós tivemos um posto de gasolina, que na época era um dos mais bonitos da cidade. Nós tínhamos aqui uma firma de uma tradição muito grande, a Brahma, um dos maiores vendedores que teve em toda essa parte aqui do estado de São Paulo, era uma das maiores revendas de bebida. Estava aqui do nosso lado. Nós tínhamos a Xanadu no Distrito Industrial, nós tínhamos uma porção de pequenas indústrias que estavam crescendo, a Pós-Tubo crescendo, a fábrica de banco, infelizmente, depois foi meio abandonado. Então, eu gosto muito daqui, eu quero continuar morando aqui e vejo uma coisa importante também que aconteceu depois desse distrito. Quando foi criado os 2 CDHUs, veio para cá mais 2 escolas, uma maternal e veio também uma escola primária, que é o professor Leonel, se não me engano o nome. E antigamente só tinha um parquinho aqui, que foi doado pela família Ribeiro, aquela área, era o Parque Infantil Maria Conceição Trubac. E depois que eu parei na política, que eu não quis mais saber de continuar, eu não vi mais nada sendo feito em Piraju. A gente vê uma associação hoje que não funciona, que voltou os seus interesses somente para poder agarrar votos na época de eleição. Temos um centro de lazer completamente abandonado, que não está sendo usado. Perdemos que fosse construído aqui a Companhia da Polícia Militar. Numa luta muito grande, consegui a criação, quando eu era vereador, isso era presidente da Câmara, a criação da Delegacia Seccional de Polícia de Piraju. E com a criação dessa Delegacia Seccional, veio para Piraju o IML, veio para Piraju um distrito policial que funcionava aqui na rua Firmino Alves Negrão, em frente à igrejinha São Roque. Tinha um distrito policial com plantão, com delegado, investigador, e era quase zero o número de ocorrências que acontecia nesse bairro naquela época. E a gente vê que, de repente, um prefeito, atendendo o pedido de um governador, abre mão de tudo, perdemos o IML, perdemos a Polícia Científica e o nosso bairro, principalmente, perdeu um distrito policial. Hoje nós temos a proteção policial, que quando a gente requer uma viatura para alguma coisa está acontecendo, porque o Estado também não investe em material humano, não investe em tecnologia para que seja coberto todo o nosso distrito, toda a nossa cidade, de uma segurança mais apropriada. E uma das coisas também que eu acho muito importante, que hoje quem procurar no mapa do estado de São Paulo vai ver 2 pontinhos onde localiza Piraju. Na parte de cima está Distrito de Tibiriçá do Paranapanema. E se consultar também aos Correios, o nosso CEP não é 18.800 como é no Distrito Sede, Piraju. É 18.810. E existem algumas firmas que fazem financiamento, levantamento. Quando você põe o CEP 18.800, diz que não existe essa rua nesse CEP, porque o CEP daqui é 18.810. Eu sou Onofre Gioia Meneghella, nascido dia 12 de junho de 1940. Conto hoje com 73 anos e 8 meses, né? Então, nós estamos aqui movidos a uma pesquisa que a nossa professora daqui da estação está fazendo. E eu, como sou já bastante antigo aqui, a gente tem bastante coisas para contar. Ao lado meu está a minha irmã, Palmira. Eu nasci aqui mesmo, na estação, nessa casa ali embaixo, 24 de janeiro de 37, tem 76 anos.
vivo aqui, gostei daqui, vivi toda a minha vida aqui. Quando eu casei, que eu fui embora. Aí o norte que tem muita coisa para contar, né? Porque depois que eu casei, eu fui embora. Aí eu voltei, foi que meu marido morreu, e eu fiquei por aqui, continuei a minha vida aqui. A formação deste bairro conta com a participação de 3 famílias tradicionais. Seriam os Ribeiros, né? Seu Joaquim Ribeiro Filho, que era o patriarca da família deles. Os Curies, que tinham seu José Cury, seu Elias Cury e seu Chafique. Eram 3 irmãos que vieram da Síria, né? E as 3 irmãs também, Dona Raleia, Dona Sada e Dona Salime. Então, são essas famílias, né? E os Meneghela. Nós, os nossos antepassados, nossos pais, avós e os mais antigos vieram aqui na data que eles vieram para substituir os escravos. Eles vieram da Itália, já contando com um representante de Piraju, lá em Santos, Porto, já destinando essas famílias. Enfim, cada representante levava para um lado. E a nossa família veio parar numa fazenda antiga, nesse meio aí de Piraju a Sarutaiá. Então eles se instalaram por aqui. Aí foi formando o bairro, com pouca gente. Aí eles resolveram construir o ramal de Piraju, chefiado pelo general Ataliba Leonel, que encabeçou para fazer isso aí. O ramal é o seguinte, o ramal não é do governo, o ramal era dos fazendeiros. Eles reuniram, cada fazendeiro deu uma parte, em materiais, em tudo, e construíram o ramal de Piraju, passando por Fazenda do Estado e Manduri. Juntamente com isso, na formação do bairro, nas imediações que hoje é a Magrisa, o povo, muito temente a Deus, católico, formaram uma igrejinha de São Roque. Eu era moleque na época, mas eu lembro muito bem da igrejinha. Teve por muito tempo aquela capelinha lá, né? Aí então foi formada de Santo Antônio, já uma outra maiorzinha um pouco, onde tinha as festas juninas todos os anos, né? Tinham, além das quermesse, tinha jogos, tinha leilão. Os fazendeiros, eles ganhavam prendas do sítio em animais, café, feijão, enfim, tudo isso. E faziam um leilão, tinha um coreto, onde o leiloeiro ficava em cima, leiloava as coisas, e ficava, às vezes, o domingo inteirinho eles fazendo o leilão. Durante a semana não existia esse jogo de víspera, né? É víspera que fala, né? Mas tinha as barraquinhas, uns cartelinhos assim que a gente comprava, o tipo de rifa, né? E eles então sorteavam, a gente ganhava frango, corte de roupa, enfim, todo tipo que eles podiam pôr lá, eles punham. Ao lado ali, eles montavam parques, com roda gigante, com barquinha, com aquelas brincadeirinhas para criança, que era mais pequenininho, né? Virar. Então, essa foi também a formação dessa igreja e contamos com ela até hoje. Nós reunimos uma comissão de 75 pessoas, chefiada pelo Flávio Cury. E eu, funcionário dele, ele é distribuidor da cerveja Brahma aqui na região, né? Chefiada por ele, mais uma turminha, lá seu Henrique Nardini, que era conferente na Sorocabana, os meus pais, enfim, os ferroviários que tinha.
nós usávamos caminhão dos Cury, né? Eles tinham 2 caminhões na época, e a Sorocabana tinha os caminhões da rodovia. Nós íamos buscar material para construir a igreja, e construímos essa igreja atual em volta da outra, deixando a antiga dentro. Porque o padre viu lá que estava trincado o altar e ele ficou com medo de rezar a missa lá e cair. Falei, mas padre, o senhor não tem fé? Bom, fé eu tenho, mas essa aí é demais, né? Então eu brinquei com ele assim, né? E nós construímos essa igreja. Foi um trabalho muito árduo de muita gente, mutirão, né? E assim foi formando a igreja também, o bairro. Eu era criança ainda naquele tempo, e todas as mulheres aqui de baixo, junto com a minha mãe também, né? Eles iam tudo lavar roupa lá no Saltinho, lá embaixo. Então, como não tinha essa rua Firmino ali, em frente à igreja, nós ia pelo pasto, no meio de cobra, de lagarto, tudo, sabe? E andando para aquele mato, ainda ia catando lenha para levar lá embaixo no rio para fazer fogo, para ferver a roupa. E nós ia em bastante mulher. Eu gostava, porque eu adorava aquele tempo. Então nós lavava a roupa, depois que terminava de lavar, as mulheres todas sentavam assim no chão. Até tem o Isartino Cardoso, que é o filho aqui de Piraju, que nós nadava junto dentro do rio. Foi um tempo muito gostoso mesmo para mim, viu? Depois da tarde nós ia com a roupa. E teve uma época que o Nosso era pequenininho, era nenê ainda, e eu cheguei a levar ele para mamar lá embaixo. Chegava lá, a mamãe limpava o peito assim, bonitinho, e dava mamar para ele. Aí eu vinha embora com ele. Vinha pelo mato, não tinha medo. Era uma vida gostosa que eu levei, viu? A formação dessa rua que eu moro, que hoje ela tem o nome de Henrique Nardini, que era um dos funcionários da Sorocabana, né? Foi dado o nome de Henrique Nardini em homenagem a ele. E depois a minha família doou um pedaço de rua que foi feito logo abaixo da minha residência, que tem o nome de Benedito Meneghello, que era o nosso pai, né? E que ele também era ferroviário, né? Essa rua, antigamente ela era estrada de rodagem, estrada que vinha de São Paulo. Ela saía da ponte, logo a uns 500 metros mais ou menos da ponte tem aquela entrada, em frente ao iate ali, aquele barrancão cortado. É por ali que ela subia. Depois entrava aqui nessa rua e fazia o contorno, né? Depois, então, de muito tempo passado, que foi aberto essa rua natural, que é a Doutor Simão. Antigamente era Jorge Tibiriçá, essa rua, né? Foi aberto o paredão com brocas, a marreta. Então a pessoa segurava a broca e 3 marreteiros batendo em cima. Tinha com um compasso tão certo que se errasse, esmagava a mão da pessoa, né? E foi feito. Houve muito sacrifício, bastante acidente, mas construíram. Então ficou essa rua nossa como Estrada Velha, até ganhar o nome atual, né? E aí então, como a minha irmã frisou, que não existia essa rua, só existia uma entradinha, até na igreja, né? Que a igreja tinha aquela entradinha só mesmo pro pátio da igreja. O restante era mato, né? Como a minha irmã frisou. E depois, então, eles resolveram fazer essa descida continuar, que naquele tempo não tinha nome, mas agora ela tem o nome de Firmino Alves Negrão, né? Então, eles abriram para poder desafogar a Jorge Tibiriçá na época. Então, fizeram o contorno aqui por essa rua. E ficou muito tempo assim, ela meia desativada, né? Depois que houve o interesse de fazer mão subindo e mão descendo, aí que então foi usada ela para esse tipo de... E às vezes quando precisa um conserto, né, em uma das ruas, usa-se as duas com mão dupla, né? Essa rua foi feita para esse fim.
Só que, é como se diz, era mato. E depois um senhor por nome de Antonello Mercadante, ele resolveu fazer essa vila, São Roque, né? Antes disso, foi formada a Vila Santo Antônio, pro lado de lá do asfalto, também com o seu Tico Cantizani. Ele que formou essa vila, desde o grupo até lá embaixo no Beira-Rio. Foi bastante sacrifício também, mas foi feito essa vila. E com isso a estação foi adquirindo potência, né? O nome é Miguel Pereira. Nasci em 9 de maio de 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, iniciada pelo eixo Berlim, Tóquio e Roma. O rio Paranapanema era altamente piscoso. Peixe não tinha valor comercial, porque havia fartura de peixes em Piraju de todos os tamanhos, peixe de todos os tamanhos. Tanto a montante como a jusante da ponte Engenheiro Nelson de Godoy Pereira existia grande quantidade de cardumes. Turistas ou pessoas que passavam pelo interior de nossa cidade paravam sobre a ponte de Piraju e se admiravam com a enorme quantidade de peixes que se amontoavam à jusante da ponte. Os fazendeiros e sitiantes não queimavam invernadas, cortavam o mato das invernadas com foices. Atualmente há uma filosofia para descartar o meio ambiente. O mundo em que vivemos caiu na feroz idolatria do dinheiro, em detrimento das riquezas naturais da terra. Em torno de Piraju, na época de minha infância, existiam alguns trechos de mata primária em torno aqui da cidade de Piraju. O madeiramento das casas eram feitos de madeira nobre, principalmente peroba rosa. A flora e a fauna ainda não tinham sofrido grandes impactos ambientais. Nasci em uma chácara de aproximadamente 2 alqueires, justamente na área onde está localizada a Escola Quinzinho Camargo, centro de lazer da Vila Tibiçá e outras edificações que existem naquela área. A residência onde nasci era uma casa de chão batido, feito de tábuas. Não existia poço d'água, tampouco sanitário. Contudo, a nossa mesa era farta, pois não faltava alimento. Havia um grande pomar com muitas frutas naquela área da chácara onde eu morava. Pássaros e animais de pelos eram abundantes. A propriedade era da dona Nenê Braga, viúva do coronel Nhenhô Braga. Ela era irmã do general Atali Bolonel. O aluguel da casa muitas vezes era pago em São Paulo por intermédio de meu pai, que se chamava José Pereira Júnior. Meu pai tinha muita amizade com a dona Nenê. Aos 8 anos fui estudar no grupo escolar Ataliba Leonel. Desde o primeiro ano que eu estudava, a professora queria que seus alunos fossem disciplinados e aplicados. Por esse motivo, uma professora que me ensinava tinha um pacote de réguas de madeira que eram quebradas nas nossas cabeças. Como o pacote de réguas não durava muitos meses, a professora apareceu certo dia com um pau retangular, longo e de 4 faces, que substituiu as réguas de madeira. Quando terminava a aula, eu voltava a pé para a minha residência. A escola era no centro da cidade e eu vinha até a minha residência aqui na Vila Tibiriçá. Às vezes, pela estrada, eu encontrava 2 boiadeiros com um boi no laço. Os bois eram levados no laço, presos por esta peça chamada formiga. Esta peça era colocada no focinho do boi e aqui se amarrava o laço para puxá-lo.
puxá-lo até ao matadouro municipal que ficava na cidade, ali para o lado da Vila São José. Como o animal, por instinto, sabia que ia ser morto, ele não queria ir para lá. Então, esta peça era chamada de formiga e presa ao nariz nesta região do boi. E outro boiadeiro vinha atrás tocando o boi e um ia puxando na frente a ponta do laço. Quando eu encontrava um boi no laço pela estrada, eu subia em um barranco, ou sobre uma pedra, ou então em uma árvore, porque o boi vinha bufando, espumando pela boca e tremendo. Porque ele e o boi sabia, por instinto que estava sendo levado ao matadouro de Piraju. Minha residência não tinha luz elétrica, nem rádio, nem televisão. À noite, meus pais acendiam lamparinas a querosene para iluminar o interior da casa. Em frente à escola Quinzinho Camargo, existia uma grande área de terreno. Nessa área, às vezes, era armado algum circo para espetáculos. Nessa mesma área, sempre apareciam famílias de ciganos que armavam seus barracos com encerado de lona, porque não existia plástico, e permaneciam no local por dias ou até meses. Os ciganos jogavam arroz cozido ou milho para o lado de fora de seus barracos para atraírem as galinhas da vizinhança. As mulheres ciganas tinham vestidos armados e longos. Quando as galinhas estavam do lado de fora das barracas, elas iam jogando punhadinhos de milho no chão. E as ciganas iam se aproximando das galinhas. Descalças, cada cigana pisava nos pés da galinha, cobrindo-a com o longo vestido. Em seguida, apertava o pescoço da galinha e entrava rápido para dentro do barraco. Às vezes, lá dentro do barraco, escava um anzol com um grão de milho e com uma cordinha amarrada no anzol, fisgava uma galinha, puxando-a para dentro da moradia. Ao lado do atual supermercado do Gentil, agora da atualidade, foi retirada uma talha debaixo da terra cheia de moedas. Essa talha havia sido enterrada por uma senhora. Eu cheguei a conhecer essa senhora quando eu era pequeno. Quando ela era viva, evidentemente, ela enterrou essa talha cheia de dinheiro nesse local. Ela enterrou na cozinha. Depois a casa foi desmanchada. Mas depois, parentes dessa senhora receberam algum aviso que viessem aqui em Piraju. Eles moravam fora de Piraju, que viessem a Piraju, na área ali perto do Mercado do Gentil, ao lado ali, e desenterrasse aquela talha que havia dinheiro dentro. Isso, comunicação da própria morte com a família. Eu fui ver o lugar onde foi desenterrada a talha. E ela foi desenterrada por volta das 23 horas da noite, com velas acesas em redor. Ao amanhecer do dia, eles já tinham sumido com a talha e com o dinheiro. E já não estavam mais ali. Mas eu vi o buraco, o lugar certinho que tiraram a talha, e em torno do buraco um monte de terra. Então isso é verdade, porque eu vi com meus próprios olhos. Com o passar dos tempos, o meu pai comprou um prédio na atual Rua João Grego, número 100. Esse prédio era a cadeia da estação. E a cadeia tinha grades de madeira. Eu e meu pai desmanchamos essa cadeia, transformando-a numa residência. E essa casa existe até agora, é a casa onde moro atualmente. Eu cheguei a trabalhar com o senhor Antonelli Mercadante, ou Antonelli Mercadante, cheguei a trabalhar com ele, porque ele era dono de toda esta área, do lado de baixo, e onde existe a Rua João Grego, toda essa área era do Antonelli Mercadante. Ele loteou essa área, e eu trabalhei com ele durante esse loteamento, com o próprio Antonelli Mercadante. O prédio onde existia a Brahma, ali na Avenida Jorge Tibiriçá, que existia a vendedora da Brahma, existia uma venda do José Cury, da família Cury. Naquele tempo não se chamava de supermercado, chamava de venda. E lá eles vendiam secos e molhados. Aonde existe
um supermercado. Acima do depósito de gás aqui da Vila Tibiriçá, ali na esquina. Ali era a venda do Elias Cury, também um armazém do Elias Cury. Em frente ao posto da Vila Tibiriçá, o atual posto da Vila Tibiriçá, na esquina, existia um empório do senhor Camilo Cury. De frente à venda do José Cury, existia, quando eu era pequeno, um bar de um japonês. Eu trabalhei nesse bar como balconista. Aqui na estação existia, onde é o distrito industrial, tinha um campo de aviação e tinha avião para, creio que para São Paulo e para outros lugares, talvez da empresa VASP ou Cruzeiro do Sul, porque eu era pequeno. Ao lado do campo de aviação tinha uma raia de cavalos onde a pessoa apostavam durante as corridas. Eu ia com meu pai e via as corridas de cavalo ao lado, onde é o distrito industrial, ao lado do campo de aviação existia essa raia de cavalos. Aqui na estação da Vila Tibiriçá tinha o trem da Estrada de Ferro Sorocabana, o Maria Fumaça, que ia até Manduri e retornava. E o chefe da estação era chamado de, conhecido por Filete, se não me falha a memória, e o chefe de trem era o senhor Roque de Oliveira, sogro da professora Arlete. Em Piraju existia um grande fazendeiro, um fazendeiro muito rico, que tinha muitas fazendas, e tinha milhares de cabeças de gado de corte. O nome dele, José Medalha Filho. E a boiada vinha ou de Goiás ou de Mato Grosso, tudo a pé. E passava pela Vila Tibiriçá e eu ficava o dia inteiro, às vezes, olhando os bois passando aqui pela Vila Tibiriçá e passando sobre a ponte Engenheiro Nelson de Godoy Pereira. Naquele tempo não existia também, só tinha uma rua para a Vila Tibiriçá, não existia a segunda rua que desce com sentido à cidade, só existia a primeira. Depois que fizeram a segunda rua, que desce e chega até o farol da ponte Nelson de Godoy Pereira. Depois do gado estar gordo, toda aquela boiada, os bois estarem gordos, eram embarcados no trem da Estrada de Ferro Sorocabana. E chegando em Manduri, esses bois eram transportados para outro trem que ia até São Paulo. Os brinquedos das crianças, quando eu era pequeno, os meninos, era bola, o brinquedo era bola, bolinha de gude, brincadeira de esconde-esconde. As meninas brincavam com boneca e assim por diante. Não existia brinquedos de plástico. O Cine Central era frequentado por grande quantidade de pessoas. Existia primeiro o Cine Central, depois construíram o Cine Jardim. Como não existia televisão em Piraju, muita gente frequentava o Cine Central. E depois também essas pessoas passaram a frequentar também o Cine Jardim, ao lado da Praça da Librônia. Menor de idade tinha que se recolher até as 22 horas quando eu era criança, exceto se estivessem acompanhados dos pais ou responsáveis. Os filhos eram orientados e fiscalizados pelos pais. Os professores ensinavam. Eu fiquei conhecendo também muito bem Quinzinho Camargo, Joaquim Ottoni da Silveira Camargo. Eu convivi muito tempo com Nelson Camargo, que comprou uma chácara do Antonello Mercadante. Nelson Camargo frequentava diariamente a minha casa. Nelson Camargo e Quinzinho Camargo eram filhos de Benedito da Silveira Camargo. Eu convivi também com o Dr. Roque Leonel. A grande enchente do Rio Paranapanema, teve uma grande enchente no Rio Paranapanema que as águas passaram sobre a ponte. Eu estive fotografando lá no local quando houve essa enchente. E lá eu só vi um fotógrafo que ele escorregou nas pedras e ia cair num poço de barro profundo. E eu acabei segurando pela camisa para ele não cair no poço de barro de água profunda.
quando eu era criança não existia furto, nem roubo. Pães e leite eram colocados nas janelas de madrugada para os moradores, quando se levantassem, abrissem as janelas e pegassem os pães e o leite na janela. As divisas das casas, dos bairros, eram feitas de 4 ou 5 arames farpados. Ninguém furtava nem o limão da vizinhança, ou de quem quer que seja. Cada casa, mesmo que fosse de pobre, não faltava alimento à mesa, porque toda casa tinha sua horta, tinha os seus animais domésticos, tinha galinha, tinha outros animais. Um morador colaborava com o outro morador. E não existiam fuxicos de mau gosto. Eu convivi muito tempo com o Baiano do Violão, fizemos muitas apresentações em vários lugares, casamentos, bares, rádio. Eu fazendo imitação de animais, de aves e animais de pelos, e ele tocando violão. O Baiano do Violão era professor de violão. E eu convivi também com o Califra, que era vocalista de uma banda, e fiz muitas letras para o Califra. Ele tinha, naquele tempo era compacto simples ou compacto duplo e não CD. E ele vinha treinar aqui em casa violão e cantar, era vocalista da banda. E um dia ele caiu, com 20 e poucos anos, ele caiu da moto e morreu. Ele tinha um plano de gravar letras minhas, porque eu sou compositor, sou sócio associado ao Clube dos Compositores do Brasil. E muito obrigado a todos e até outra oportunidade. Muito obrigado. Eu me chamo Ronaldo Martim Piacenza. Eu nasci em 12 de junho de 1937, né? E mudei aqui para a estação na Verde Bessá em 75, comprei a propriedade aqui do Alberto Piscine. E depois eu montei a granja, trabalhei, estava com 15 mil poedeiras, sempre mantendo aí as franguinhas, sempre em recomposição, sempre tinha a base de 18 mil mais ou menos completa, né? Trabalhei aqui mais ou menos uns 8 anos com a granja, e aqui os vizinhos meus naquele tempo era o João Francisco, aqui o vizinho na parte de cima. O outro lado era o seu Onofre, o Mirinho, e tinha os outros vizinhos, mas aqui era tudo terreno, né? E depois, aí em 92, eu comprei essa propriedade em frente. Em 97, mais ou menos, eu fiz o loteamento, né? Fiz o loteamento e aí dei a metade para o meu filho, para o Zé Ronaldo, e fui vendendo os lotes. Mas naquele tempo não tinha ninguém, naquele tempo era casa mesmo aqui, era só a casa minha, aqui do João Francisco, a casa do Sonoff e do Mirim, né? E aqui essa estrada aqui era a Rua Estrada Velha. Ela não tinha assim passar de carro, era só a pé, porque era muito muito ruim, né? Eu trabalhei aqui mais ou menos com a granja de 75 foi até 86. Até 86. E depois eu desativei a granja. Desativei a granja porque aí já começou a fazer casa, né? Então começou assim criar, não que os vizinhos me denunciaram nada, né? O mau cheiro da granja. Mas eu me considerei, no meu lugar, que aquilo estava prejudicando meus vizinhos, né? E já estava aumentando as casas, estava aumentando a população. Aí eu desativei a granja e passei a granja para o sítio. Aí passei lá para o sítio mais as 15 mil, sempre mantendo as 15 mil. Eu continuei trabalhando no sítio
E agora, em 2007, 2008, mais ou menos, eu vendi para o João da fábrica. É uma ótima pessoa também, o João. E ele construiu a casa dele, construiu os barracão aí no fundo, tudo, né? Então, é uma pessoa que dá emprego para muita gente, né? E eu considero ele como uma ótima pessoa, um ótimo vizinho. E são todos, ele e a família todo trabalhador, né? E então eu acho que, para mim, eu considero eles como uma ótima pessoa e são umas pessoas que lutam também com as fábricas dele. Hoje ele tem, né? É uma pessoa que ele faz muito movimento aqui na zona, aqui em Piraju. Eu faz 38 anos que eu moro aqui. Eu toda a vida considero meus vizinhos, os vizinhos são tudo ótimo. Eu gosto muito aqui da Vila Tibiriçá. A turma fala que aqui não é bom, mas para mim não tem lugar melhor que aqui, viu? E outra, aqui eu nunca tive uma desavença com o vizinho. Toda a vida tive boas amizades com os vizinhos e eu considero, eles também me consideram. E eu nunca pensei de mudar daqui porque eu gosto daqui, acho que aqui vai ser meu fim. Eu não tenho ideia de mudar daqui não, né? E já tive oportunidade para outra cidade, mas eu não tenho ideia de mudar daqui não. Eu gosto aqui da vida, né? Bom, meu nome é Luiz Inácio de Oliveira, data de nascimento 25 de 6 de 42, portanto tenho 71 anos. Profissão, mecânico de manutenção de usinas, sou aposentado, mas trabalhei até 2010. Trabalhei muitos anos na usina Jurumirim, Salto Grande e Chavantes, sempre emprestado, mas na própria CESP. Bom, moro aqui na Vila Tibiriçá desde 1949, onde era uma propriedade de meu avô, Luiz Antunes de Oliveira, o qual construiu com meios próprios 2 salas de aula, como chamava-se escolinha, foi denominado Escola Municipal da Fazenda Santana. Uma das primeiras professoras que eu conheci, que dava aula ali, era a mulher do senhor Flávio Cury, dona Dirce Cida Doval. Na época da construção aqui da nossa rua, Avenida Torcimão, pela firma Saicef Brasileira, foi aberta uma rua onde é denominada hoje Rua João Grego, o qual não avisaram ninguém, foram adentrando nas propriedades alheias, abriram as ruas, nem sequer avisavam os proprietários. Então hoje pegou a maior parte do terreno do meu avô, da rua Dona Minica até na rua Celso do Amaral, subindo até a rua Avenida Torcimão. Na época que eu entrei no grupo escolar, em 1950, estava, não sei por que, desativado essa escola municipal, o qual começou novamente a ser reativada em 1952, que na época eu estudava no grupo Ataliba Leonel, então a gente permaneceu lá até concluir o estudo básico. Daí então que todas as crianças do início escolar entravam aí até o 4º ano, aqui o 2º ano, na escolinha municipal aí. O qual depois de 1956 ou 57, que o prefeito atual construiu ali, onde hoje é o posto de saúde, 2 salas de aula ali. Na época até era muito interessante, quando a gente era bem criança, todo o tráfego de transporte passava na nossa rua aqui. Era muito pouco o transporte ali. A gente jogava bola, jogava peteca na rua. Outra curiosidade, quando a gente vinha do grupo para casa, isso meio-dia, a gente encontrava com boiadeiro levando boi, que era abatido no matador municipal aí. Muitas vezes a gente voltava, corria até a ponte novamente, porque a gente era criança e tinha medo de acontecer alguma coisa pior, né? Mas na época era bem divertido, ninguém tinha medo, o trânsito era pouco, não era tão
grande como é hoje. Então, amizade com todo mundo, conhecia todo mundo e a vida era bem melhor do que hoje, viu? Talvez hoje a escola tem maior meios, vamos dizer, técnico para ensinar a criançada, que naquela época, se errasse alguma coisa, a criança era castigada, bem rude mesmo, né? E hoje a gente vê que a coisa é bem melhor. A gente saía daqui da vila, andando a pé, fazia chovendo ou frio, tinha que ter no grupo, no meu caso, em Ataliba. E quem já fazia o normal, ia até o Nhonhô Braga, né? Que algumas pessoas estudavam no Nhonhô Braga. Outra curiosidade, que naquela época quem fazia o normal, tinha um grupo que vinha de Bernardino de Campos, para fazer aí a escola normal aí no Nhonhô Braga. E muitas pessoas se formaram, professores aí na época Coronel Nhonhô Braga. Foi mais ou menos depois de 1956, para que evitasse esse problema de gado pela nossa avenida aqui, ó, até o Matadouro, o prefeito atual construiu ali na proximidade hoje do bairro do Paquera uma pequena mangueira de madeira, aonde todo o gado que vinha do sítio ficava ali preso até que uma condução da prefeitura pegasse esses bois para levar no matadouro municipal, o qual a segurança, o próprio povo que transitava pela rua, não tinha mais esse problema de a pessoa subir até nos morros ali ou nas árvores para evitar que os bois pegassem a pessoa, que naquela época era difícil, vamos dizer, meio de transporte. Então isso favoreceu bastante, não só os açougueiros atual, como a própria população do bairro. Só recordando aí o passado, que todo mundo, na época de calor, sentava na frente das casas, conversava com comadre, compadre. Então a vida era mais simples, mas existia, vamos dizer, um aconchego entre famílias muito superior a hoje. Todo mundo conhecia-se si próprio. E naquela época, vamos dizer o seguinte, não se negava um cafezinho na casa do vizinho. Hoje nem água quase a gente pode tomar na casa do vizinho, porque a gente não conhece, a não ser aquelas pessoas mais antigas aqui, mas tem vizinho que muda aí, há pouco tempo a gente fica conhecendo, porque eu me recordo tão bem de pessoas, tios, primos, que nasceram aqui desde 1900, no caso do meu tio, que nasceu aqui na vila e faleceu aqui na vila. Família Coscarelli, os Ribeiro, então todas as pessoas que era natural da nossa vila mesmo aqui. Ó. Meu nome é Erotides Rodrigues da Cruz e esse nome Erotides não foi escolhido pelos meus pais. Naquela época que eu nasci, usava muito escolher folhinhas, as folhinhas. E ele olhou na folhinha, seria Aristides, um dos nomes. Aí a minha avó gostava muito desse nome, né, que é um nome de um compadre dela, que era uma pessoa muito boa, então ficou Erotides. Erotides, e aí a minha mãe, meu pai, a família começou a chamar de Tide. Então ficou o apelido de Tide. Então eu nasci em 49. Nasci em 49 e nasci, pelo que a minha mãe descreve, ali seria onde mais ou menos é a polícia ambiental. Quando você nasceu, nós morávamos lá em cima, onde é perto da florestal. Era uma casa velha de tábua, 2 casas, uma vizinha e uma outra. Casa de tábua. E era de chão, quando eu tive o menino aqui. E eu tinha um prazer de arrumar, sabe? Eu não tinha mudança, mas o que eu tinha, arrumava bem arrumadinho, sabe? Era bocar fogão com barro branco, nós ia buscar lá no Bamuzeiro, na estrada. E rebocava o chão, tudo barro branco. Era bonitinha a minha casa, muito bom. O meu nome? Elza Rodrigues da Cruz. É 1928 que ela nasceu. Ali na Sorocabana tinha um armazém muito grande que está hoje meio abandonado lá, né? Ali era de café, cheio de café. Ali o trem encostava os vagões assim, cheios de café, tá? Café para embarcar. E daí outro vou contar para você. Sabe ali onde mora minha irmã Georgina, só conhece ela? Na creche? Do lado do parquinho, parque infantil.
ali onde é o parque, as crianças. Ali era um cafezal, tudo ali onde a minha irmã mora. Café muito fechado mesmo, não dá nem para você entrar dentro. Dava muito café, tempo do Vermelhinho. Ali onde a minha irmã mora, ali tudo era cafezal. A creche, tudo era café. E o cafezal do Vermelhinho ia até lá lá da Bando Sarto. A divisa dele era lá, a fazenda deles. Era lá, a fazenda. Ali, eu vou dizer para a senhora, viu? Ali era muito bonito. Muito bonito. Ali. Outra, nós lá no Sarto, nós ia lavar roupa na mina, lá no Ribeirão, onde é ponte hoje. No rio lá. Levar a coberta para lavar lá no rio. Era gostoso lavar a coberta no rio. A gente batia as cobertas na pedra, sabe? Aquelas brutas pedronas assim. Eu, meus parentes, tudo. Lavava roupa lá. Fervia lá, enxugava. Fazia fogãozinho, fervia a roupa lá. Roupa que é cheia de barro, a minha sogra que ensinou. Quando a vaca faz cocê, bem verdinho, não é verdade, bem verdinho, então a minha sogra catava aquele cocôzinho bem verde mesmo, pegava com sabão e ensaboava bem aquela roupa cheia de barro e ponhava ali, e ponhava lá no sol de cima de uma pedra. Ali esquentava bastante, depois a gente pegava e ia lá, punhava na pedra lá, lavava, tirava tudo barro. Meu pai, ele era padrasto meu, só que ele criou eu, tá? Foi eu e minhas irmãs, tudo nós. Tinha 2 irmãos, 3 irmãs, né? 3 irmãs. Todo mundo deixou cantando as moças, não tinha quem é hoje, tudo na mão e reclama. Nós bati peteca. A Lourdes do Jorge Cur lá, tá lá viva ainda. Ela, todo mundo em casa tinha as moças, né? Barril, o quintal bem marridinho, todo mundo ia lá bater peteca. O Zé Ribeiro era moleque, assim, tudo pro meio. Os bailes eram divertidinhos. Eu com o pai de baiano, o pai do Burival. Ele tocava sanfona. Ele tem até hoje guardado na casa dele. Tinha o cavaquinho, e violão e pandeiro. O Luiz, marido meu, tocava cavaquinho. O filho João Mineiro, o Mirto, ali embaixo, o pai dele, todo mundo tocava e dançava. O Luiz de querosene, todo mundo dançava. É, todo mundo divertia. E não saía briga, nada. O velho Moreninho no carnaval, o velho fazia, eu lembro uma vez só, tem a tuia lá, hoje não tem, né? Hoje manchou tudo, hoje é diferente. Agora desmanchou tudo. Era uma tuia de café, então todo mundo fazia o baile de carnaval ali no terreirão ali, e o velho, esse tempo o velho parava na casa, né? Aí o velho olhando por ali, sondando ali. Aquele tempo, a Badia, da Dona Calista, mulher do Tião, que foi, nós moramos na fazenda dele lá, sabe? Todas as irmãs dela, tudo é sorteira, todo mundo ia lá, divertir lá nessa colônia lá. Era legal. É uma senhora de idade que deu pra mim. Aconteceu assim, eu tava brincando no terreiro, essa velha não saía de casa, de frente que ela morava, casar de velha. Ela falou assim, ô Nenê, vai fazer esse joguinho de bicho pra mim. Esse tempo tinha o cafezal lá na creche. Vai lá de Ligeiro fazer. Então, bem, foi assim. Ela falou, Nenê, vai fazer esse joguinho de bicho pra nós. A minha Hortência, minha mãe. Então, eles escreviam, sabe um copo d'água assim? Eles riscavam o fósforo e ponhavam dentro do copo d'água. Então, ali forma bichinho, sabe? Eu lembro. A fumaça. Forma aquele bicho assim, eles olharam. Sabe, Hortência, esse aqui é tal bicho, vamos jogar nele. Aí escrevi no papelzinho, vai perder, eu saía correndo e ia lá fazer o joguinho de bicho com ele. O homem chama Agostinho, eu lembro certinho o nome dele, no bairro. Olha, eu não sei precisar as datas, né, que eu tenho marcado na minha casa, mas no momento assim eu não lembro. Mas pelo que os dados do seu Constantino Lema aí, foi os fazendeiros de Piraju que patrocinaram a construção dessa ferrovia do ramal, ligando o Piraju até o tronco lá, que a gente falava tronco antigamente, né? Que foi o nosso fazendeiro aqui, que fizeram na época, eles fizeram a arrecadação aí, enfim, diz que tem até documento da prefeitura. E esse trecho de Piraju foi patrocinado pelos fazendeiros de Piraju.
E quando foi desativado, aí tinha um senhor de Piraju que trabalhava em São Paulo e ele tentou ver se conseguia, mas não tinha documentação para provar isso daí, que foi doado, né? Aquela área ali. E eu cresci aqui na Tibiriçá, então cresci em volta do trem. E a estação, aquele tempo aqui, era muito movimentada por causa do trem. Porque toda a região aqui, desde Fartura, trazia tudo aqui na estação. O café, vinha tudo aqui. Era embarcado aqui em Piraju. Então, era tudo aqui no trem. Então tinha as gaiolas que a gente falava, que são os vagões que carregavam boi, tinha a parte de café, né? Que os vagões para transportar o café da região que vinha aqui. Tinha também, no prédio, tinha um senhor que chamava Seu Salviano, tinha uma carrocinha, que era o correio. Então as correspondências vinham, no trem tinha o trem que chamava Cabozo. Então nesse vagão lá, tinha um senhor que trabalhava lá, que a família dele ainda mora aqui, que é o senhor Rafael Sela. Então ele que trabalhava no correio. Então ele, no trecho entre Piraju e Manduri, ele ia separando as correspondências, né? Depois era entregue no outro trem que é para São Paulo lá. E ele trabalhava no trem. O trem também tinha que era Cabozo também. Era um vagão que tinha funcionários da Estrada de Ferro. Então eles eram do trecho. Então, por exemplo, eles vinham aqui em Piraju, faziam reforma aqui, aqui no pátio, né? Eles trabalhavam assim, iam em outra cidade, tinha cozinha, tinha tudo ali. Tinha também um vagão funerário também, e quando morria a pessoa, eu lembro um senhor que morreu aqui, que eles falavam que era Fortunato o nome dele. Então era transportado através desse vagão funerário também, que era próprio para fazer transporte, né? Vinha de São Paulo, né? Aí pegava o trem ali e vinha aqui para Piraju. Tinha um vagão, tinha um trenzinho, ele é pequeno, o trem pagador que eles falavam também, que vinha na época de pagamento, né? Tinha um trem pagador. As boiadas aqui, por exemplo, que embarcava ali, na época o pessoal falava que era do Medalha. Eram boiadas que estavam passando na ponte e estavam chegando lá na estação. Milhares de boi. E o pessoal aqui na escolinha da estação, era ali em frente ao mercado de estação ali. Tinha 2 salas de aula ali, que era a escola mista da Vila Tibiriçá. E o pessoal fazia até a 3ª série, mais ou menos. Depois a 4ª série era feito no Atalíba Leonel. Então o pessoal descia, estava subindo a escola, mesmo as pessoas que desciam, que tempo não tinha circular. Então o que acontecia? Você encontrava com as boiadas, boi que ia para o matadouro, era levado no laço, né? Chamava formiga, colocava assim no boi. Então o boi era transportado no laço. Então você encontrava, só às vezes subia em barranco por causa dos boi, né? Que depois passou de subir aqui onde é a estrada do lado de cá do cruzeiro, ali antigamente não era asfaltado. Então as boiadas subiam por ali, os boi no laço ali, ia para o matadouro. O matadouro seria onde é a São José, onde é a escola da São José, onde é a delegacia de ensino. Era ali que era. E depois, na década de 60, mais ou menos, que foi construído aquele prédio ali, que eu estudei. Eu estudei lá em cima. Depois, em 60 e pouquinho, foi construída aquela escola lá. E aqui na estação, na época, não tinha água encanada. A gente tinha um poço lá, uma bomba. A gente subia em cima da bomba lá, de cima do poço, para bombear a água, para encher a caixa d'água, né? Eram 2 salas. Aí depois passou para grupo escolar. Ficou 2 salas lá e lá embaixo, né? E nessa época começou aqui, eu mudei para Cerqueira, então essa escola aqui em Camargo aqui eu não peguei, né? Mas eu lembro de algumas professoras da época, eu lembro da dona Marina Crespo, uma das professoras que marcou bem assim, para mim, da época foi a professora Olga Arbeck-Sait, dona Olga. A dona Olga, ela fazia um trabalho além da parte da escola lá que ela fazia, e era diferente aquele tempo. Naquele tempo você tinha um inspetor, por exemplo, o seu Camilo Golfieri. Então quando ele vinha na classe, primeiro ele olhava todos os cadernos, dava visto, depois ele dava visto nos livros do professor, né? E era totalmente diferente. E às vezes entrava em férias também, a dona Olga gostava muito de mim, então ela pedia para mim levar a chave da escola. Eu levava a chave da escola, os cadernos, os livros do professor, que estava tudo guardado na gaveta, escrivaninha, no armário lá da escola, eu levava na minha casa para guardar. Então eu chegava na minha casa, minha mãe enrolava numa toalha, guardava num baú, numa mala, né? E depois, quando retornava
retornava a aula e eu devolvia para a escola. E no trem ali, olha, o trem ali tinha vários funcionários que trabalhavam ali. Tinha telegrafista, que era o Cideburgo, né? Tinha o manobrista, que era o seu Zé, que é o pai do Valtinho, do Walter lá, que ainda mora lá. O Henrique Nardini trabalhava que é o padrinho meu de batismo. O Henrique Nardini trabalhava na parte dos armazéns de café. Na época, década de 60, tinha um chefe de estação chamado Seu Sinésio, Leirião. Quando eu subi lá no prédio, a filha dele estudou com a gente aqui na escola da estação mesmo. Depois eles mudaram para Santa Cruz. As pessoas que eu lembro mais ou menos, do seu Rafael, né? O seu Rafael, além do trabalho dele lá ele era muito bom também na parte de madeira. Ele fazia muito móveis, assim, para a família dele, né? O seu Rafael também era um marceneiro bom também. E tinha outras pessoas aqui na vila também. Tinha o seu Felipe, que fazia móveis também, é marceneiro, entendeu? E aquele tempo era muito movimentado pelo seguinte: o trânsito passava todo aqui dentro da estação. Não tinha a parte dela que passa do Salto lá, o trânsito da Raposo passava dentro de Piraju. Então a estação tinha restaurante, tinha, além do Cury lá, tinha outros armazéns, porque o trânsito era todo aqui na estação. Porque tinha bastante movimento, porque passava dentro da vila aqui. E descia aqui, não tinha essa parte daqui do cruzeiro, né? Aqui era tudo de paralelepípedo, depois asfaltaram em cima. Descia desse lado mesmo, aqui onde a gente sobe, descia por aqui, desse lado para cá. Não tinha essa outra parte. Isso aqui é novo ainda, o trânsito aqui. Olha, uma das tradições que tem no bairro, aqui na parte religiosa, é a nossa procissão aí. Aqui na estação existe uma tradição da nossa procissão que não existe nas outras vilas, né? Que é a procissão. Nós temos aqui na procissão aqui, que sai o andor de São Benedito, Nossa Senhora Aparecida, Coração de Jesus e Santo Antônio. Isso aí eu cresci, eu fiz parte da cruzada aqui no bairro, e segundo as pessoas que têm 80, minha mãe 85, as outras pessoas aí, sempre foi assim, a disposição da procissão. Aí existem algumas lendas aí que o pessoal comenta, que diz que, não sei se foi em Piraju ou em outro lugar, né? Que um fazendeiro, uma pessoa que foi festeiro, falou que não era para colocar o São Benedito na frente, que ele não era não era o santo do dia, e inclusive com preconceito. Aí colocou ele por último, aí deu uma chuva de pedra e a procissão não saiu. Mas isso aí é um folclore, né? Não sabe se aconteceu. Mas aqui na vila, a procissão sempre foi nessa disposição. A capelinha aqui de Santo Antônio também, antes dessa daí, era muito bonitinha também. Ela tinha um coro atrás, em cima, e vinha, na época de Santo Antônio, vinha o coro Santa Cecília, que hoje eu faço parte. É o coro da matriz. O coro Santa Cecília eu que descobri depois, pesquisando lá, fazer parte do coral, daí eu descobri. Mas eles falavam o coro da igreja. E naquele tempo as missas eram em latim ainda. Foi antes do Concílio Vaticano II, né? O padre rezava de costa, a vestimenta era outra, às vezes ele virava para o lado do povo, mas sempre de costa. E algumas palavras falam peronia seculum seculorum, dominus vobiscum, né? Em latim, Senhor esteja convosco, que está no meio de nós. E o coro da igreja vinha tinha as novenas, não tinha missa todo dia, tinha as novenas. E o coro vinha e cantava a ladainha de Nossa Senhora. Que a ladainha mais ou menos é assim, ó. Kyrie eleison, Christi eleison, Kyrie exaldi-nos, Christi exaldi-nos, Pater Trigeris Deus, miserere nobis. É uma introdução. Depois tem uma outra parte lá, que fala da parte de Nossa Senhora. Tem dois arranjos. Um, que eu me lembro, é assim. Santa Maria, ora pro nobis, Santa Dei Geletris, ora pro nobis, Santa Virgem Virgo, ora pro nobis. Esse é um arranjo, né? Não sei se seria duas músicas. E o outro, que é a mesma introdução, depois a parte de Nossa Senhora já muda. É assim. Santa Maria, ora pro nobis, Santa Dei Geletris, ora pro nobis, Santa Virgem Virgo, ora pro nobis, ora pro nobis, pro nobis. E a dona Olga, nessa época, ela tinha um pequeno harmônio que seria como uma máquina de costura. Dobrava as pernas deles assim, né? Era uma mala. Você abria
E ela era da matriz. Ela trazia esse orguinho na sala de aula, ali na escola onde é o posto PS, o posto Saúde. Trazia uma imagem de um menino Jesus que existe tá na matriz até hoje, colocava no canto da sala de aula e ela preparava os alunos para a primeira comunhão. Além de professora, fazer esse trabalho. Ela é catequista. Ela foi a primeira vez que eu conheci o diapasão, né? Que ela, para dar o hino nacional lá, por exemplo, a introdução era com o diapasão, né, na escola. E nessa época também, depois mais para frente também, já estava em ginásio, eu aprendi a letra da introdução do hino nacional brasileiro, que segundo uma amiga minha do coral, disse que foi ensinado em Ipauçu. Tem a música, né? Tem a letra. E só que não é oficialmente, mas o pessoal fala que tem a música também, né? Que a letrinha, eu vou mais ou menos eu vou tentar cantar aqui, como é o Espera Brasil lá, que é a introdução, né? Então a letrinha mais ou menos assim. De acordo, eu não cheguei a cantar isso daí, porque havia culto à bandeira, mas a gente cantava nacional, mas não tinha introdução. Depois no ginásio que eu tomei conhecimento dessa parte. É assim, olha. Espero, Brasil, que todos comprais o vosso dever. Ei, avante, brasileiros, sempre avante. Gravai burilos patronais de vosso poder. Ei, avante, brasileiros, sempre avante. Servir o Brasil, ser com igualdade, cumprir o dever na guerra, na paz, na sombra da lei, abrir gentil, lá erguei o belo Brasil. Ei, ó sus, ouvido do Ipiranga as margens plácidas. Então você entrando nessa introdução, você já entra na tonalidade certa sua, né? Então o professor, né, quando estava no ginásio, o professor cantava essa introduçãozinha, né? E para entrar no nacional. Aí a dona Zelinda, lá que é do coral, falou que ela aprendeu isso lá em Ipauçu, na escola. Essa introdução do nacional. E a dona Olga, na época dela também aqui, ela fazia o culto à bandeira, né? Só que a gente não tínhamos essa facilidade que hoje que tem bandeira de tecido. A nossa era uma bandeirinha flâmula de papel, que a escola não tinha uma bandeira de tecido como tem hoje. Toda escola tem. Naquele tempo não tinha, era uma flama de papel, uma flâmula dessa que o pessoal... E ia quatro alunos, cada um com uma espada, e tinha as músicas, né? Tinha uma das musiquinhas era, deixa eu ver se eu me lembro, Brasil, Brasil, minha terra querida, por ti, Brasil, eu darei a minha vida. És minha pátria e meu torrão natal, para mim não existe outra terra igual. É uma das musiquinhas que era cantada, além do hino da bandeira, né? Tinha umas musiquinhas. E o ensino também naquela época lá, é tudo sempre com música. Por exemplo, na descoberta do Brasil lá, por exemplo, quando você estava começando a aprender, era com música, né? Tinha, por exemplo, a do história do Brasil lá. Então tinha uma musiquinha que você cantava assim: ai, 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 era 22 de abril, que Cabral aqui ancorado descobriu o nosso Brasil. Então cada ensino, a cartilha era Caminho Suave, da Branca, né? Acho que Branca, Ribeiros, né? Então, era a cartilha Caminho Suave. E era feito assim com música. Nas primeiras aulas era com risquinho, então falava: cai chuva, cai do céu, cai chuva no meu chapéu. Tudo com música, naquela época. E hoje o pessoal comenta, fala que tempo a gente falava reprodução, hoje é outro nome, hoje mudou o nome, como que fala? Eles põem uma gravura lá e mandavam você escrever sobre aquela pintura, né? Fazer uma descrição, só que tinha um nome. A gente tinha aula de história, tinha aula de ciência. Você aprendia, tem muita coisa que não ensina na escola. A gente sabia o corpo humano inteirinho, estudava na escola, a parte humana, o rim, o fígado, você estudava tudo na escola primária. Você começava estudando a escola a história de Piraju, na época eu estudei, 60 e pouco, Piraju, depois o estado de São Paulo e o Brasil. Você aprendia estrada de ferro, ferrovias, ponte geográfica na Serra de Fartura, aprendia tudo no primário. Era tudo ensinado no primário, aquele tempo escolar lá. Eu, Arlete Aparecida Nardini Oliveira, fui convidada pela professora Rose para falar da minha vida, da minha infância, da minha vivência aqui nesse bairro, que eu sou nascida e criada. E essa vila, para mim, tem muito para mim.
Eu passei dias felizes aqui. Meu pai veio mocinho para cá, entrou na estrada de Ferro Sorocabana, que depois passou a FEPASA, e ele foi subindo de cargo, e quando ele aposentou, ele era conferente de armazém de café. Ele trabalhava nessa parte. Ele casou com a minha mãe, que chamava Carme Barone Oliveira Nardini, e eles tiveram 6 filhos. Eu sou a 5ª, e a minha infância foi muito bonita. Foi boa, foi alegre. Diferente desses tempos, aquela época, né? Aquela época era tudo diferente. A vila aqui, nossa, a Vila Tibiriçá, para a qual eu tenho uma paixão imensa. Ela só tinha avenida e a igrejinha de Santo Antônio. Não tinha muitas casas, tinha algumas casas para cá, mas era só a avenida que era a parte principal. Eu estudei na cidade, lá no Ataliba Leonel, a gente descia a pé, não tinha esses confortos que tem agora, a gente ia a pé e voltava a pé. Muitas vezes a gente encontrava com o boi no laço, que eles levavam para ser abatido no matadouro, que era na cidade. Gente que tinha que correr, a ponte não tinha essa segurança que tem agora. A ponte, ela era só aqueles canos, não tinha essa tela, proteção, nada. Era praticamente, eu acho que era bem perigoso. Daí eu fiz admissão e entrei no Nhonhô Braga. Fiz o ginasial lá no Nhonhô Braga e o magistério, que foi um magistério muito bom. Naquela época o magistério era muito puxado. Eu comparo o meu magistério com uma faculdade agora. Tive ótimos professores. E depois, logo que eu me formei, em 67, eu fui conversar com o diretor aqui da Quinzinho Camargo, que eu acho que era a escola da Vila Tibiriçá, se não me engano, não lembro o nome direito. E eu fui conversar com o diretor e ele me admitiu na escola como estagiária. E lá eu fiquei, mas não ganhava nada, mas eu não tirava licença, não faltava e fui sempre firme. Casei com o Hamilton e tive 2 filhos, o Marcos e a Tânia, que hoje, graças a Deus, estão todos adultos, bem adultos mesmo, já estão. E no Quinzinho Camargo eu fiquei 24 anos e meio, eu trabalhei. 6 meses quando eu ingressei em São Paulo para professor primário, que eu, depois na remoção, voltei para Piraju. Para Quinzinho Camargo, na escola que eu... Só Deus sabe o quanto eu gosto dessa escola. Eu tenho uma paixão, não gosto que fale mal dela de jeito nenhum. Porque aí foi a minha vida, foi ali. 24 anos e meio, eu acho que é uma vida. Na vila, não tinha esse conforto que tem agora, que tem várias coisas, né? Tem circular, não tinha. A gente ia na cidade, quem tinha o carrinho da época, ia de carro, senão ia a pé. Outros iam de charrete, outros iam de carroça, a cavalo, era o meio de transporte. Quando falecia alguém também aqui no bairro, o enterro era feito a pé. Ia levado pelos homens, lógico, mulher não ia aguentar levar, né? E o povo atrás. Depois, quando o Quinzinho Camargo, acho que foi no primeiro ano que ele ganhou a eleição, que ele foi prefeito, ele já pôs, o gado já não ia mais a pé, puxado. Tinha um caminhão que puxava o gado para levar para o matadouro. A pessoa, quando falecia, tinha o carro que transportava, o povo ia a pé, mas tinha o carro que transportava, ia devagarzinho. Ia até na igreja, lá na igreja que era católica, fazia a recomendação do corpo, e depois de lá seguia para o cemitério. Então, comparando aquela época como essa, hoje tá ótimo, né? Mas naquela época era difícil, teve muitas coisas difíceis, mas era muito bom aquela época. Eu acho melhor do que agora, no meu ponto de vista, né? As amizades aqui no bairro tinha famílias tradicionais.
que já não tem mais, quase todos já se foram, né? São muito poucos. Era uma vila muito boa. Gente que todo mundo conhecia todos e uma convivência boa. Agora não, a gente vê gente, não conhece mais ninguém, tudo diferente. Naquela época não, era aquelas famílias, a família tradicional, como tinha os Cury, tinha meu pai que ficou aqui, veio mocinho e ficou. Saiu daqui para quando faleceu. Os Ribeiro, tinha os Najib, os Oliveira, que morava ali para cima do bar os Sanches. Então tinha famílias bem tradicionais que acho que vieram mocinhos para cá, ou talvez tenham, não sei bem se eles eram nascidos aqui, mas a maioria era já acho que quase que nascido e criado aqui. E eu sou uma delas também, que fui nascida aqui no bairro. Nasci lá nas casas da Sorocabana, ainda existe. Depois meus pais compraram uma casinha ali em frente da Polícia Florestal. Ali eu vim com 6 anos para aquele lugar ali. Ali saí aos 23 anos quando eu casei. Tinha muitas festas muito boas, viu? Umas festas maravilhosas. Inclusive meu pai, que gostava, ele ia para São Paulo e comprava aquele monte de coisa arada, de alumínio, de coisas de utensílios, né, domésticos. Depois chegava pelo trem, vinha. E as festas eram muito bonitas, muito boas. Agora são boas, mas não era igual antigamente, não. E não tinha asfalto, era na terra, tinha igrejinha antiga, que meu pai mesmo, pensando em igrejinha antiga, meu pai foi várias vezes em Itapetininga, porque um tio meu que fez a planta dessa igreja agora de Santo Antônio Nova. E foi feito com dificuldade, que o seu Salim Cury, o seu Flávio Cury também contribuiu muito com a construção. Inclusive o pedreiro que construiu essa igreja foi o seu Nicolau, que o Flávio Cury que comandava, e ele era pedreiro de confiança do seu Flávio, foi ele que construiu a igrejinha. Aqui, essa parte aqui para baixo, aqui que agora desce a Firmino Alves Negrão, que desce, não tinha. Só tinha uma mão lá para Avenida Doutor Simão, por lá que subia e descia. Aqui era uma estrada de terra, então quando vinha boiada, boi, eles desciam por aqui. Era transporte de animais por aqui, né? A minha vida foi simples. Eu toda a vida morei aqui e aqui estou eu. Velhinha já, né? Com a graça de Deus estou velha, mas jovem de espírito, graças a Deus, porque eu acho que até tenho boa saúde. Eu trabalhei na Quinzinho Camargo, como eu já disse, 24 anos e meio. E lá eu fiz muitas boas amizades e bons colegas ótimos. Diretores nem se fale, foram ótimos também os diretores. Tive também muito bons alunos. Inclusive tem alguns que até hoje param, me cumprimentam, outros não, porque passou muita criança pelas salas de aula, né? Então a gente, naquela época a gente dava aula para 40 crianças. Então a gente não lembra de todos. Lembra mais os que moram por aqui, por perto, já tem alguns que já são quase avós. E eu só tenho lembrança boa. Gosto dessa escola, como eu gosto da Tibiriçá. Falei que eu sou muito bairrista, sabe? Porque eu fui nascida e criada aqui, então eu amo esse lugar. Nunca tive intenção de morar na cidade, porque aqui é a minha cidade. Só nessa casa faz quase 40 anos que eu moro. Foi feito com uma dificuldade imensa. Tive dificuldades na vida, lógico. Quem não tem, né? A gente tem tropeços, tem altos e baixos, mas isso faz parte da vida da gente, né? Tem horas alegres, horas tristes, isso faz parte. E eu, da Quinzinho Camargo, eu gosto muito, tenho muita saudade lá. Quando eu vou lá, vejo todo pessoal diferente. Não é aquele ambiente quando eu trabalhava lá, né? É outro, né? Porque é tudo pessoal que nem me conhece, nem sabe. Tem gente que nem sabe que eu fui professora ali, né? Mas eu tenho muitas lembranças muito boas ali. Foi um lugar muito bom que eu trabalhei. Foi uma vida, né? Quase 30 anos é uma vida pra gente, né? E eu só tenho a agradecer a você, Rose. Você ter lembrado de mim.
eu sou uma pessoa muito simples. Gosto de andar bem simples, sou humilde. Gosto muito de ajudar os outros. Querer eu ver eu feliz, eu poder ajudar os outros. Então eu te agradeço. Muito obrigada. Um abraço.